Ezequiel 37. Ezequiel 37. Versículo de número 1. Aqueles que acharam, digam amém. Veio sobre mim a mão do Senhor, e o Senhor me levou em espírito, e me pôs no meio de um vale que estava cheio de ossos, e me fez andar ao redor deles. Eles que eram muito numerosos sobre a face do vale, e estavam sequíssimos. Ele me disse: filho do homem, poderão viver estes ossos? Eu disse: Senhor Jeová, tu sabes. Então me disse: profetiza sobre estes ossos e diz-lhes: ossos secos, ouve a palavra do Senhor. Assim diz o Senhor Jeová a estes ossos: eis que farei entrar em vós o espírito, com E minúsculo, e vivereis. E porei nervos sobre vós, e farei crescer carne sobre vós. E sobre vós estenderei pele, e porei em vós o espírito, e vivereis. E sabereis que eu sou o Senhor. Então profetizei como se me deu ordem, e houve um ruído enquanto eu profetizava. Eis que se fez um reboliço, e os ossos se juntaram, cada osso a seu osso. Versículo 14. E porei em vós o meu espírito, com E maiúsculo, e vivereis, e vos porei na vossa terra, e sabereis que eu sou o Senhor, que disse isso e eu fiz, diz o Senhor. Queridos irmãos, estamos aqui de frente a um texto que todos nós conhecemos, que a síntese desse texto fala a respeito da decadência espiritual da nação de Israel. A condição de Israel aqui chegaram num nível de decadência espiritual tão grande que a Bíblia os tipifica como ossos sequíssimos. É o último estágio. Pois a situação da idolatria chegaram num nível tão forte que eles aprenderam com deuses, com tribos, com situações, pessoas, reis, pagãs, até oferecer os seus filhos a Moloque. A condição era literalmente deplorável da nação de Israel. A idolatria estava impregnada neste povo, a imoralidade, eles perderam a sensibilidade espiritual, estavam sem identidade, e Deus usa literalmente o cativeiro babilônico para restaurá-lo, curá-lo desta idolatria. A decadência é tão forte, é tão grande, que a Bíblia, repito, trata-os como ossos sequíssimos. É a situação que a nação está vivendo. Ezequiel está sendo levado em visão, e Deus revela a ele, e mostrando tudo o que está ocorrendo com o povo de Israel. E a expressão é: veio sobre mim a mão do Senhor, e o Senhor me levou em espírito, e me pôs no meio de um vale que estava cheio de ossos. Isso refrigera a minha alma, porque quem leva Ezequiel em visão não é a desobediência, não é a precipitação. Quem leva Ezequiel para esse lugar sombrio, para esse lugar de perda, para esse lugar cinza, para esse lugar que nenhum de nós gostaríamos de passar, é o próprio Deus. Deus quer mostrar a Ezequiel, em meio a esse cenário, o que este povo está vivendo. Eu não sei qual é a situação que Deus está te convidando a entrar, mas eu quero te dar uma palavra da parte de Deus. Quem te levou para esse cenário foi Deus. É Deus que te trouxe, é Deus que te atraiu, é Deus que está te conduzindo a este cenário com um propósito. Se nós pegarmos aqui algumas expressões, você vai ver que o Espírito do Senhor conduziu Jesus para o deserto. Você vai ver a expressão em Oséias: o Senhor me atraiu para o deserto e vai me falar ao coração.
Então, Deus que está te conduzindo a esse cenário. E esse cenário é um cenário de aprendizado. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. O Senhor me levou em espírito e me pôs no meio de um vale cheio de ossos. E me fez andar. Aqui é a situação impactante. Porque o cenário é para deixar todos perplexos, paralisados, atônitos, sem saber que posição, que atitude tomar. A situação foge à nossa habilidade, conhecimento, de tomarmos decisões em situações de crise. Mas o mesmo que te leva é o mesmo que te faz andar. No cenário que ele te apresenta, você não fica perdido. No cenário que ele te conduz, você não fica desorientado. No cenário que ele te atrai, você não fica sem saber tomar decisões. O mesmo que te leva é o mesmo que te faz andar. Então saia daqui com esta palavra. O Deus está te capacitando a tomar decisões em situações de crise. Aleluia, aleluia, aleluia. O Senhor me fez andar. Tem uma outra lição aqui interessante. Em situações adversas, é normal a pessoa perder o poder de reação. Mas o mesmo que leva é o mesmo que dá condição a Ezequiel de poder de reação. Deus, nesta noite, está tirando toda e qualquer coisa que tenta comprometer o teu poder de reação. Tu vai reagir em cenários de vale, de dificuldade. Você não vai ficar paralisado, você não vai ficar atônito, mas o Deus que te leva, te capacita a tomar decisões, a reagir. Aleluia, louvado o nome do Senhor. Aleluia. O Senhor me fez andar. Quando eu li isso aqui, eu fiquei maravilhado, porque pensa comigo. O Senhor me leva para um vale cheio de ossos, e a Bíblia é categórica em dizer que são muito numerosos sobre a face do vale. Então pensa comigo, tem vale na vanguarda, tem vale na retaguarda, ou melhor, tem ossos na vanguarda, tem ossos na retaguarda, tem ossos nas laterais. Em todos os lugares que eu olho, tem ossos. Para eu me locomover dentro desse cenário de ossos, humanamente falando, eu tenho que saltar algumas ossadas para eu me locomover nesse cenário. Porque numa visão humana, eu não tenho aonde colocar a planta dos meus pés sobre o solo. Mas o texto é lindo. O Senhor me fez andar ao redor. Você não vê Ezequiel saltando nenhuma ossada. Você vê Ezequiel andando ao redor. Isso aqui está o X da mensagem. Deus nunca vai te apresentar vale dos outros para você se sobrepor. Andar ao redor é ter empatia pelo cenário que eu lhe estou apresentando. Você não jamais pode crescer, se sobrepor sobre os vales que eu vou te apresentar. Porque você entra dentro desse cenário, não é como uma ossada. Você entra nesse cenário como profeta de restauração. Então, dentro desse cenário, você não se sobrepõe. Você tem empatia pelo cenário que Deus está lhe apresentando. Eu me apego ao que eu disse pela manhã. E cabe aqui. Existem situações que Deus coloca mecanismos, os profetas terem empatia pelo cenário profético. Mecanismos que Deus usa para tocar no sentimento do profeta. Uma delas é: Ezequiel, eu vou matar tua esposa e vai ser uma morte súbita. Não quero ver você chorando nem recebendo presente. Se vierem te perguntar, fala para eles, se eles não se arrependerem, eu vou tirar aquilo que eles mais amam. Ô Jeremias, para de tomar banho, compra um pano de linho, amarra na cintura e vá ao Eufrates. 3 meses de caminhada. Chega lá e enterra o pano. Quando acaba de enterrar o pano, o Eterno volta para a tua terra. Quando ele volta para a terra dele, o Eterno vai para o Eufrates. Desenterra o pano sujo e amarra na cintura. Ô Isaías, profetiza descalço e com as nádegas de fora. Jonas, eu vou usar uma boboreira para tocar as tuas emoções. Porque antes de você profetizar,
você tem que sentir a dor de Deus. O que Deus está usando aqui são mecanismos para os profetas sentirem empatia pelo cenário que lhe está sendo apresentado. Eu não sei qual é o cenário que Deus te colocou, mas eu não sei também qual é a exigência que Deus está querendo que você tome. Mas se Deus ainda não está te exigindo nada, aproveite para ter sentimento pelo vale que eu vou te apresentar. Aleluia! As tuas mãos têm remédios, as tuas experiências são curas. As suas dores vão servir para curar muitas pessoas. Aleluia! Louvado seja o nome de Jesus. O Senhor me fez andar ao redor dele e os ossos estavam sequíssimos. Sabe o que é isso aqui? A situação não está somente seca. A situação está sequíssima, fragilizada. Aleluia! Deus está nos apresentando cenários delicados. E agora eu começo a entender, pastor Silas, porque Deus teve que matar a esposa de Ezequiel. Porque ele tinha que ter a habilidade de andar em cenários delicados. A experiência faz toda a diferença para você não colocar o vale a perder. É que nem aquela pessoa que vai fazer uma visita a alguém e ela, com uma palavra, ela coloca a visita a perder por falta de experiência. Mas quem veio do vale sabe qual palavra usar para resolver a situação daquela situação. Enquanto eu estou pregando aqui nesta noite, Deus está colocando uma bússola espiritual nas nossas mãos. E essa bússola é profética. Onde vocês colocarem a planta dos seus pés, Deus terá uma palavra assertiva para alcançar o alvo, aleluia, da cura daquele vale de ossos secos. Aleluia. Ele me disse, filho do homem, poderão viver. Quando eu li isso aqui, irmãos, eu chorei. Porque pensa comigo, se um dia essa nação esteve viva e agora ela está morta, a expressão poderia ser assim, poderão reviver esses ossos, porque já esteve viva e agora está morta, mas Deus não deixa entrar a palavra reviver, mas viver. E qual é a diferença de viver e reviver? Reviver tem passado. Reviver tem vida pregressa. Reviver tem histórias inacabadas. E viver, pastor? Viver não, viver é daqui para frente. O que Deus está liberando aqui não é uma vida retroativa. Deus está encerrando um ciclo. Ele está iniciando que existem no nosso meio pessoas que querem entrar no vale dos outros trazendo retroativos. Deus não trabalha com coveiros. Deus trabalha com profetas. Aleluia. A palavra de Deus é clara em dizer que a célula que era contra nós, Ele tirou do meio de nós, cravou na cruz. Triunfamos sobre potestades e principados. A célula foi rasgada. Não devemos nada para ninguém. De repente tem pessoas tentando entrar no teu vale. E, Senhor aí, Moisés, casou com uma mulher que não é do nosso meio. Parafraseando. Miriam, se houver profeta, eu falo em visão. Se houver, eu falo até em sonho. Mas não vem desenterrar a ossada. Coisa que eu já resolvi lá atrás. Com ele eu falo face a face, boca a boca. Deus nunca vai te apresentar cenários para você trazer o passado dos outros. Deus vai te apresentar cenários, sim, para você encerrar um ciclo, aleluia, e iniciar um novo ciclo. Tem grilhões sendo quebrados aqui, eu quero provar isso com a Bíblia. Êxodo 12, o povo ainda está no Egito. Moisés para o povo e fala assim, hoje é o primeiro mês, o princípio dos meses do ano. Engraçado que no calendário egípcio eles estão no 7º, ainda estão dentro do cativeiro. Mas Moisés entendeu, eu não ando mais com esse calendário. Hoje é o primeiro mês, o princípio dos meses do ano.
Tem gente que não entendeu. Não espere o dia 31 para o dia 1º de janeiro para você entender uma mudança de ciclo. Hoje, no mundo espiritual, está tendo uma mudança. Aleluia! Tem grilhões sendo quebrados aqui. Vamos lá. Versículo 4. Ele me disse: profetiza sobre esses ossos e diz-lhes: ossos secos, ouve a palavra do Senhor. Olha que coisa linda. A minha esposa, ela fez letras na UFRJ, e a língua estrangeira que ela escolheu foi o hebraico. Eu não entendo nada de hebraico, nada. Zero. Eu falei: Aline, vê aqui, porque na Bíblia atualizada está profetiza acerca desses ossos. E aqui tem uma preposição, profetiza sobre. Vê se eu estou certo. Ela foi lá no original, não, fala tranquilo, Elton. Aqui também está, profetiza sobre. Aqui eu vejo graça. Por quê? Porque Deus não deixou ninguém andar por cima das tuas ossadas. Ninguém vai andar por cima da fragilidade de ninguém. Se quiser se locomover no meu cenário, tem que ter empatia e andar ao redor. A única coisa que vocês hoje estão por debaixo é de uma palavra. A tua casa está debaixo de uma palavra. Teu ministério está debaixo de uma palavra. Aleluia, a tua família está debaixo de uma palavra. Os teus filhos estão debaixo de uma palavra. Teu casamento está debaixo de uma palavra. A tua chamada está debaixo de uma palavra. Eu posso profetizar aqui? Da tua casa não sai lésbicas. Da tua casa não saem homossexuais. Da tua casa não entra ideologia de gênero. Porque a tua casa está debaixo de uma palavra. Deus está blindando todas as áreas da tua família. Aleluia. Alamandaramacheia. Remandaramachuia. Alamandaramacheia. Sentindo Deus aqui com uma graça muito grande. Assim diz o Senhor Jeová a estes ossos: eis que farei entrar em vós o Espírito e vivereis. Eu quero perguntar a vocês: quem está apresentando os ossos? É Deus ou o profeta? Vocês falam Deus. Fala assim: Deus. Quem está expondo os ossos é Deus. Se Deus está expondo os ossos, é porque Ele vai dar mais uma oportunidade. A glória da última casa será maior do que a da primeira. Então, um conselho de um jovem pastor, pregador: se Deus está expondo a tua ossada, eu não sei qual é a tua história, mas se Deus está expondo é porque Ele viu restauração. Ainda que para muitos está acabado, mas Deus está tirando do teu vale uma esperança. Só dois entenderam. Eu vou te atrair para o deserto, para lhe falar o coração. Vou te dar as vinhas do deserto e o vale de Acor como porta de esperança. Sabe o que é Acor? A tradução? Desesperança. Foi onde Acã e a sua família foram apedrejados, foram estigmatizados, foram mortos, e aquele vale se tornou o vale da desesperança. Olha o estigma. Deus pega literalmente esse cenário de vale de desesperança e mostra para Oséias uma porta de esperança. Aleluia! Deus está pegando cenários que ninguém mais acredita. E está te dando isso como presente, mas para quê? Para ninguém receber os louros. É Deus que está fazendo nesse cenário. Aleluia! Eu sinto Deus aqui.
Receba esse presente da parte de Deus. Porque quando o teu culto de ação de graça vier, você vai saber, foi Deus que me apresentou esse cenário. Se Deus está apresentando, é porque tem uma esperança. E eu fiquei me perguntando sobre expor os ossos, pastora Raquel. E o Senhor, essa mensagem virou um livro. E eu estava escrevendo esse livro em casa, quando de repente eu ouvi a voz do Senhor gritando no meu interior: fala aquela experiência. Eu quero que você coloque aquela experiência. Aquela que ninguém sabe. Eu falei, essa não, Senhor. Essa me traz constrangimento. E antes, no decorrer da revelação, o Senhor me deu o Salmo 38. Ó Senhor, não me repreendas na tua ira, nem me castigues no teu furor, porque as tuas flechas se cravaram em mim, a tua mão sobre mim desceu. Não há coisa sã na minha carne, por causa da tua cólera. Aleluia. Não há paz em meus ossos por causa do meu pecado, pois as minhas iniquidades ultrapassaram a minha cabeça, como carga pesada são demais para minhas forças. As minhas chagas cheiram mal, estão corruptas por causa da minha loucura. Estou encurvado, estou muito abatido, ando lamentando todo dia. Olha o perfil do salmista, porque os meus lombos estão cheios de ardor. Não há coisa sã na minha carne. Estou fraco, muito quebrantado. Tenho rugido por causa do desassossego do meu coração. Senhor, diante de ti está todo o meu desejo, e o meu gemido não te é oculto. O meu coração dá voltas, a minha força me falta. Quanto à luz dos meus olhos, até essa me deixou. Os meus amigos e os meus proquínquios afastam-se da minha chaga, e os meus parentes se opõem em distância. Também os que buscam a minha vida me armam laços, e os que procuram meu mal dizem coisas que danificam e imaginam astúcia todo dia. Mas eu, como surdo, não ouvi. Aleluia, como surdo, como mudo, não abri minha boca. Assim eu sou como um homem que não ouve. Aleluia, cuja boca não há reprovação. Porque em ti, Senhor, espero, tu, Senhor, meu Deus, me ouvirás. Porque dizia eu, ouve-me, para que não se alegre quando eu escorregar o meu pé. Eles se engrandecem contra mim. 17 eu paro. Porque estou prestes a coxear a minha dor. Está constante perante mim. O salmista já disse, enquanto eu ocultava o meu pecado, os meus ossos apodreciam. O proverbista já diz, aquele que encobre os seus pecados não prospera. Mas aquele que confessa e deixa alcança a misericórdia. Eu falei, Senhor, o que eu vou fazer? Coloca a tua experiência no livro agora. Coloca agora. Eu não vim de um lar evangélico, eu vim de um lar destruído. Literalmente destruído. Pai traficante, mãe viciada, avó espírita. Quem me ganhou para Jesus foi o pastor Elcio, eu tinha 12 anos. Minha mãe, com a abstinência das drogas, quebrava a minha cabeça e costurava com linha de pipa para não ser presa, ela me costurava em casa. Ela me acorrentava, ela deixava eu sem comer algumas vezes porque eu era crente, porque só eu era crente dentro da minha casa. E dentro desse cenário de dor, eu sofri uma violência sexual. Escondi isso de todos. Ninguém nunca soube disso. E depois de anos e anos e anos, o Senhor me deu essa mensagem, os ossos que Deus quer expor. E na hora que eu estou pregando, Senhor, isso vai virar um livro. Falou, eu quero que você coloque na última página a tua experiência. Eu coloquei e dei a correção do livro para minha esposa. O livro para minha esposa fazer a correção ortográfica. Quando ela leu, ela falou, Wellington, eu conheço a tua vida, eu conheço a tua história, mas não sabia que você já sofreu uma violência sexual. Eu falei, sim, mas eu escondi isso de todo mundo. Eu fui fazer um curso, estava fazendo um curso naquela época, minha esposa falou para minha filha, olha, teu pai sofreu muito para ser crente. Além das torturas, ele também sofreu abusos sexuais. A minha filha, Glória, ficou atrás da mãe. Sala, cozinha, banheiro. O que houve, Glória? Sala, cozinha, banheiro. O que houve, Glória? Eu quero te falar algo, mãe.
Fala, mas é algo muito sério. Então senta e fala. Mãe, ela falou isso quando ela tinha 11 anos. Hoje ela tem 13. Mãe, o homem que me levava para a escola, do transporte escolar, quando eu tinha 5 para 6 anos, ele tocou em mim, mãe. Ele abusou de mim, mãe. Ele fez coisas comigo que eu não gostaria de fazer. Mas, filha, por que você nunca contou isso para ninguém? Porque ele agarrava nos meus braços, mãe, apertava e falava, agora você está suja, Glória. Se você contar para os seus pais, eles nunca mais irão te perdoar. Minha esposa me ligou, eu saí de onde eu estava, não sabendo o que estava acontecendo. Quando eu cheguei em casa, ela me relatou o acontecido. Eu virei para Deus e falei, Senhor, tu não cuidou da minha casa. E eu prego a tua palavra. Eu vou fazer justiça com as minhas próprias mãos. Peguei uma peixeira, pastor Silas, coloquei dentro da mochila. Quando eu ia meter a mão na maçaneta da porta, o Espírito Santo gritou, não faças isso! Porque eu estou usando a tua dor para curar alguém dentro da tua casa. Naquele exato momento, Isaías 53 gritou na minha alma. Quem deu crédito à nossa pregação, quem se manifestou o braço do Senhor, foi subido como renovo perante ele. Diante de uma terra seca, sedenta, não tinha aparecido nem formosura. Olhando nós para ele, nenhuma beleza havíamos para que o desejasse. Homem de dores, experimentado no trabalho, homens a qual os homens escondiam o rosto, o castigo que nos traz a paz estava sobre ele. E pelas suas pisaduras nós fomos sarados. Enquanto eu estou pregando aqui, grilhões de culpas estão sendo despedaçados. 2 Coríntios 5:20 está aqui. Está gritando aqui. A tristeza, segundo Cristo, gera arrependimento e vida. Mas a tristeza, segundo o mundo, gera morte. Deus deixou você entrar aqui com essa tristeza profunda, porque Ele iria aproveitar esse momento de culto para transformar isso em arrependimento. Há um tempo de reconciliação aqui. Se eu pegar Romanos capítulo 5, o texto diz que nós fomos reconciliados com Cristo na sua morte. E agora muito mais na sua vida. Deus está nos reconciliando aqui para um propósito. A culpa está perdendo as forças. Deus está drenando aquilo que estava te enfraquecendo. Primeira epístola de João, aleluia, capítulo 3 diz, se o vosso coração vos condena, maior é Deus do que o vosso coração. E ele continua no capítulo 1, se nós confessarmos os nossos pecados a Ele, Ele é fiel e justo para nos perdoar. Eu estou pregando aqui, eu sinto nitidamente Satanás recuando de algumas culpas aqui. Isaías 5 já disse nos seus versos, aleluia, a morte abriu a sua boca com um apetite desmensurado. A morte para nós aqui nessa noite é a culpa. Mas enquanto eu estou pregando aqui, Deus está tampando a boca da morte. Deus está nos reconciliando aqui. Jamais Deus iria te reconciliar para você lutar no mesmo pé de igualdade do que Satanás. Há uma aliança e há uma autoridade da parte de Deus aqui. Para quem está sendo reconciliado, a culpa não vai ser mais a tua escravidão. Tu não irá ficar refém do passado nem da culpa. Hoje eu trago paz na tua estrutura. Eu estou usando a tua dor porque a tua dor vai servir de remédio para muitas pessoas. Essa dor que você está passando agora, você só se torna referência naquilo que você vence. Hoje a minha filha Glória tem um trabalho lindo de cura interior. É uma adolescente e Deus usa ela para curar outras adolescentes.
Deus está usando a minha experiência para curar alguém aqui. Há uma autoridade de Deus aqui, pastor. Apocalipse 5:9, cantavam um novo cântico dizendo: digno é de tomar o livro e de abrir os seus selos, porque foste morto e com seu sangue compraste para Deus homens de toda tribo, língua, povo e nação, e para o nosso Deus os fizeste reis e sacerdotes, e eles reinarão sobre a terra. Deus nunca iria te reconciliar para você lutar no mesmo pé de igualdade do que Satanás. Principado é derivado de príncipe. Aqui na terra você tem outra patente. Perguntaram para Jesus: onde constitui o teu reino? O meu reino já está na terra. Enquanto eu estou pregando aqui, pastor Silas Filho, linguagem de um pregador pentecostal, Deus está colocando divisas de autoridade. Eu vejo patentes espirituais aqui. Satanás está recuando das suas emoções. Isso aqui deixou de ser uma igreja agora e virou um consultório de Jesus. Nós estamos numa cirurgia profunda em áreas delicadas. Eu estou andando em cenários aqui, pastor Silas. Eu estou andando em cenários delicados. Tem adolescentes que foram mexidas. Tem mulheres que guardam mágoas e traumas. Tem homens que foram violentados, mexidos. Deus te trouxe aqui para uma noite de cura. Tem grilhões sendo despedaçados aqui. Quando eu tomei coragem de expor os meus ossos, está aqui os meus ossos, Satanás desapropriou. Não temos mais liberdade nessa área. Aí continuo, versículo 5. Assim diz o Senhor Jeová a esses ossos: eis que farei entrar em vós o Espírito, o E minúsculo, e vivereis. Eu falei: Senhor, não é o Espírito do Senhor, não. Ele falou: não, é o Espírito do homem. Até hoje os teólogos, e eu quero até entrar na Faculdade de Vitória em Cristo, preciso. Até hoje os teólogos tentam entender onde fica a divisão da alma e do espírito. E nunca compreenderam. O único escritor que conseguiu com precisão definir foi o escritor aos Hebreus. A palavra de Deus é mais penetrante do que espada de 2 gumes. Ele vai na divisão, só ele sabe, só ela sabe, na divisão da alma e do espírito, entre juntas e medulas, e apta para discernir pensamentos e intenções do coração. Não entendi, pastor. Hoje Deus está resolvendo, está curando tanto aquilo que está exposto, quanto aquilo que ainda está em fórum íntimo, que você ainda não tem força para pôr para fora. Aleluia. Não vai ficar nada na manga de Satanás. A última carta que estava na manga dele, eu estou desarmando ele agora. Eu estou entrando em particulares aqui. Tudo que Satanás queria era paralisar você, atrofiar você, colocar você inapto para as coisas proféticas. Só que aqui hoje virou um cenário profético. Porém, nervos sobre vós. O nervo é o que traz mobilidade ao corpo. E com a mobilidade e a habilidade. No mundo espiritual, tem nervos aqui. O que são? São os dons. Tu está atrofiado. Você se acha inapto para exercer o que eu já mandei. Por causa de uma culpa que está te escravizando. Mas enquanto eu estou aqui, eu ouço nitidamente: o Filho do Homem se manifestou para desfazer. Receba as suas habilidades espirituais. Você vai voltar a pregar. Você vai voltar a profetizar. Você vai voltar a ser usado nas mãos de Deus. Nada irá te paralisar. Se tem uma coisa que tenta te paralisar, é o medo. Quando Jesus chegou na tempestade,
Primeiro, antes de repreender a tempestade, ele diz: por que estás com medo? Porque o medo tem poder de paralisar quem tem potencial. E Satanás sabe que você tem um enorme potencial. E ele quer colocar um medo para você se enclausular. Hoje foi uma manhã de experiência. Saí daqui e fui orar por um jovem de meio-dia até às 3 horas da tarde. Uma batalha espiritual. Sabe por quê? Porque os nossos nervos espirituais não estão enrijecidos. Eles estão em movimento. Essa igreja está sofrendo uma cirurgia em áreas espirituais. Vai ter um movimento profético aqui nessa igreja. Tem uma geração que Deus está levantando aqui, que não é uma geração de laboratório, é uma geração do vale, com experiência, que vai ter um peso profético, onde você colocar a planta dos teus pés. Farei crescer carne, força. Eu dou força ao cansado. Multiplico a força daquele que não tem nenhum vigor. Os que esperam no Senhor renovarão suas forças. Subirão com asas como de águia. Caminharão e não se cansarão. Correrão e não se fadigarão. Os que esperam no Senhor. Jeremias já disse no capítulo 5. Se tu te cansas com os homens que correm a pé, como tu competirá com aqueles que correm a cavalo? Olha o nível de onde Deus quer te colocar. E agora você está entendendo a retaliação. Porque o nível, Deus está te tirando da lona. Satanás está com medo desse renovo. E é por isso que ele tenta lutar até agora, para você não expor a tua ossada. Porque quando você expor a sua ossada, ele perde propriedades. Aleluia. Farei crescer pele. Pele é o que traz beleza ao corpo. Um corpo sem pele é assombração. Deus hoje está colocando beleza. O coração alegra, formoseia todo o rosto. Tem beleza espiritual entrando dentro da tua casa. Eu estou embelezando todas as áreas defasadas. Aleluia, que estavam a tua história. Todas as camadas. Aleluia. Que o mesmo Deus de paz vos conserve em tudo, espírito, alma e corpo, venham ser plenamente conservados até a vinda do Senhor. Deus aqui nessa noite está defendendo todas as camadas da sua vida. Nada vai comprometer a beleza que eu estou restaurando da tua casa, tua família, teu ministério. Eu tenho ciúme de ti. E ninguém vai colocar a mão naquilo que eu estou fazendo. Aleluia! Só que a restauração não termina. Ela só termina no capítulo 14. Porque se a restauração termina aqui, porque já tem, né? Os ossos, tem pele, agora tem esqueletos, tem nervos, carne, tendões. Já tem um cenário profético pronto aqui. Se a restauração termina aqui, só tem aparência. Só tem aparência. Não tem espírito do Senhor. A restauração só termina no capítulo 14. E porém, vós, no meu espírito. Aí sim a restauração termina. O que Deus está dizendo aqui, nessa noite, é: hoje nós iremos viver uma essência verdadeira. Que não adianta somente viver de aparência, de que está vivo. Se você sair daqui na restauração pela metade, você volta para o último estágio. Qual? Ossos sequíssimos. O que Deus está dizendo aqui, hoje eu coloco um ponto final. Para esse estágio que eu te tirei, tu nunca mais voltará. Meu Deus do céu, que coisa linda! Deus nunca vai deixar isso pela metade. Aquele que começou a boa obra é fiel para aperfeiçoá-la. Lá vai um recado para o inferno. Perdeu, Satanás! Se você pensou que a obra iria ficar inacabada, hoje eu estou completando uma grande obra agora!
Profetizei como me deu ordem. Porque no vale que eu te apresento, você não se manda. Quem manda em ti é Deus. Mas, pastor, e o livre-arbítrio? Irmão, isso já saiu de moda há muito tempo. É porque você não leu nas entrelinhas do contrato. Eu vou ler para você. Já não eu vivo, tá aqui, ali, são miúdas. Mas Cristo vive em mim. Sempre quando Ezequiel tinha um desafio profético, você vai ver essa expressão: o Senhor me pegou, o Senhor me levou, o Senhor me pegou pelo cabelo, me levantou entre os céus e a terra, o Senhor me pegou pela mão, porque aqui você não se manda. Quem manda em você é aquele que te chamou. Enquanto você está em silêncio, não há ruído no vale. Mas quando você abre a boca, quando você decidir sair da inércia e dizer basta, aleluia, hoje eu assumo a minha posição no mundo profético, tu vai ver o alvoroço que Deus vai fazer. Cada osso vai se unir a seu osso. O que é isso? A tua história tem origem. Eu estou montando, não estou montando um Frankenstein. A tua história tem princípios. A tua estrutura tem princípios. Cada osso a seu osso. Sabe o que é isso aqui? Hoje eu vou organizar essa bagunça. Porque você está sem identidade. E crente sem identidade, Satanás não respeita. É por isso que eu vou organizar esse ossos e vou levantar essa ossada e vou transformar você num exército. Alamandarai resura. Alamandaramacheia. Eu começo a terminar. Quem fala pouco come duas vezes. Porém, vós o meu espírito e vivereis. Sabe o que Deus está dizendo aqui? Hoje, agora, eu te apresento uma nova etapa para a tua vida. Hoje, eu te apresento uma nova etapa para a tua vida. Eu estou mudando o paladar da tua história aqui. Estou colocando um significado no teu vale. Quem olhar para você não vai lembrar que você saiu de ossos sequíssimos, mas vai olhar uma nova estágio para você.